Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou Gustavo, estamos aqui no podcast Saúde e Bem-Estar. Eu, como cardiologista, estou aqui acompanhado de mais dois colegas para temas muito interessantes, né? Ciro, hoje a gente tem um convidado especial. Fale um pouco mais. Qual vai ser o tema de hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho. É um tema especial, principalmente na área que se atua. Hoje a gente vai falar um pouco sobre doenças cardiovasculares, só que a gente quer falar um pouquinho dentro daquelas questões mais comuns. Você que está em casa, gosta de levar perguntas ao seu médico, joga no Google, a gente vai tirar aqui hoje, tá bom? A gente deixou o link postado no YouTube, a gente já adiantou algumas questões que vão ser abordadas aqui, então chama todo mundo que está em casa para assistir conosco. Gente, apresento a vocês novamente, depois do nosso último podcast, Dr. Murilo de Paiva. Tudo bem, Dr. Murilo? Boa noite, boa noite. Prazer estar aqui de novo, depois de meses. Depois de meses, mas eu acho muito bom. Eu fico feliz com o convite, com a lembrança. Dr. Murilo de Paiva, ele é médico especialista em medicina de família e comunidade, né, Dr. Murilo? Isso. Atua na área, então é um um médico com expertise para falar do assunto que a gente vai abordar hoje. É um assunto, inclusive, de saúde pública, né? Que é muito importante e que, quando bem abordado, principalmente a sua especialidade, doutor, isso daí acarreta uma série de benefícios para a sociedade, né? E eu acho que tem muita gente aí que faz acompanhamento e que principalmente não faz acompanhamento por ter receio, medo, não sabe, não tem informação. E temos algumas perguntas boas hoje. Engraçado isso que você falou, porque realmente tem algumas doenças, especialmente doenças do coração, que elas realmente são um problema social, né? São uma questão assim de como a pessoa se adapta ao estilo de vida, como que a pessoa... O que essa doença representa para a pessoa, como que essa doença vai limitar as atividades da vida da pessoa. Então, realmente, é uma questão que abrange muito mais que só a saúde, né? É uma Como a questão muito pessoa interessante. vive, o meio que ela está inserida, o comportamento, principalmente a alimentação, que isso daí faz uma parte, né? Até do momento de diversão. Perfeito. Que muitas vezes a gente abusa aí um pouco do sal, Perfeito. parte das bebidas. Que é algo que eu percebo recentemente, que alguns colegas da nutrição têm abordado com mais seriedade a questão, por exemplo, de fome emocional, ou de o que a comida representa, e o que o paciente entende como comida, o que o paciente entende como saudável, o que o paciente entende como comer pouco, e na verdade não é comer pouco. Que está relacionado à caloria, né? Que é um assunto muito interessante para a gente abordar. Vamos colocar esse tema aí. E a gente acha que caloria é saúde, né? Que alimento pouco calórico é saudável. Uma coisa é saudável, uma coisa é ser saudável, outra é a coquinha não tem caloria. Exato. 0 caloria. Exato. E é um bichinho bom. E é engraçado o tanto que é mais comum ver em rede social também, né? Um clássico vem em TikTok, vê tudo, todo quanto é lugar. Nutricionista comparando, o açúcar que tem na coca, o açúcar que tem no melão. Aí você fica, véi... O que é açúcar? Eu fico pensando... Diferente. Você tá falando mal do melão? Sabe? Por que alguém falaria mal do melão, do abacaxi? Não. É algo que, assim, a gente tá começando a relativizar coisas boas. A gente tá começando a passar por um caminho muito obscuro na saúde. Mas que a gente precisa trabalhar com mais seriedade. E uma pergunta interessante, né? Às vezes acontece, a pessoa tô comendo uma comidinha boa, senti uma dorzinha no coração. Mas agora eu tenho meus 50, 60, 70 anos, 40, 30, tô tomando minha coquinha, porque eu estou fitness, mas estou sentindo um desconforto. O que é que eu vou fazer? Não, é da alimentação, como é que funciona? O que é que o senhor acha que essa pessoa deve fazer? Eu acho que a primeira coisa é que quando a gente chega no consultório com dor no peito, e o engraçado é que tem alguns temas da cardiologia que são difíceis tanto para o paciente quanto para o próprio médico, para o próprio estudante de medicina também. Sim. Porque o estudante de medicina, quando você fala dor no peito, ele não sabe definir aonde é, por que causa, como que trata. Porque pode ser dor no peito do coração? Pode. Pode ser dor no peito por causa de estômago? Pode. Pode ser dor no peito por causa do pulmão? Pode. Agora, quando você fala que por causa da comida, aí eu fico mais preocupado com estômago e coração. Mas aí, como é que eu faço pra... será que tá na hora de ir no médico por causa de dor no peito? Quando que eu vou no médico por causa de dor no peito?
Coração bateu, acelerou um pouquinho mais. Normal. Emocional. Dá uma batedeira. Emocional. Batedeira emocional. O coração tem muita coisa que pode acontecer, né? Tem. Agora, assim, o que acontece muitas vezes chegar, doutor, senti uma dor no peito. E aí, como você falou, né, Murilo? A gente precisa o quê? Entender como é que é essa dor no peito. Essa dor no peito é X, Y, quando ela acontece. Então, assim, tem algumas dores que a gente tem um maior cuidado, né? Que são aquelas dores que o paciente fala que tem algumas características peculiares. Mas, de uma forma geral, a gente sempre tem que ter cautela com a dor. Porque dor no peito, beleza, eu preciso avaliar, preciso entender. Algumas podem ser, fui pra academia, doeu o peito. Perfeito. Opa, é uma causa de dor no peito. Uhum. É tão relevante quanto a dor do infarto? Não vou dizer nem relevante, mas irrelevante é porque tá doendo, né? Tá doendo o peito, Será tá que a incomodando. complicação é tão relevante? Será que a complicação é tão relevante? Beleza, pode, né? Não ser, não é, na verdade, mas incomoda o paciente. O paciente não sabe, ele não leu o livro, ele não, às vezes parece que até lê, na verdade, né? Eu tive um paciente esses dias que tava com o chat GPT aberto no celular. Mentira. Durante a consulta. Juro pra você. Isso é curioso. A gente... Eu, particularmente, eu gosto. Porque inclusive, a forma da gente orientar assim. Será que essa é uma fonte confiável de informação? Não, mas eu tô usando a forma paga. Ok. Mas você vai... Coloca aí pro chat GPT pra fazer seu imposto de renda, por exemplo. Será que ele vai fazer? Será que você vai confiar nisso? Então, é o tipo da coisa que a gente tem que trabalhar também. Tem que trabalhar. Mas se sentir uma dor no peito, será que eu tô infartando, Murilo? O que eu gosto de falar pro paciente é de duas características que chamam mais a nossa atenção no consultório. A primeira é se a dor no peito melhora quando a gente toma algum tipo de antiácido. Seja o eno, seja o omeprazol. E a segunda é a dor no peito que você consegue fazer o peito doer quando você encosta no lugar. Se você encosta no lugar onde dói e nossa, realmente, quando eu encosto piora a dor, aí não fala a favor de doença grave do coração, por exemplo. Então essas duas características são as primeiras que chamam mais a atenção. Não melhorando e não piorando, não melhorando com o omeprazol ou com algum antiácido, e não piorando quando você faz esse teste de palpar o músculo, aí eu acho que realmente tá na hora de procurar o médico mesmo. Bom, perfeito. E aí, pra quem tá em casa, né, entender até um pouquinho daquela dor que lembra o infarto, né? A dor que lembra o infarto é uma dor que muitas vezes é em aperto, às vezes queimando. Mas queimando pode ser do estômago? Pode, mas pode ser coração também. É uma dor que às vezes anda pro braço, pode ser pro braço esquerdo, pode ser pro direito? Pode, mas geralmente é pro esquerdo. Às vezes ela anda até pro pescoço, assim, ó, pra mandíbula, né? E às vezes, o que preocupa muito, Murilo, é quando tem aquele suor frio, enjoo. Esse paciente precisa ser avaliado correndo, Pra tem que ontem. ir pra ontem. Vou esperar amanhã cedo, eu vou. Não, é pra ontem. Esse é um tipo de paciente, gente, que a gente tem que ter cautela, que às vezes vai no hospital, melhorou tudo, o médico libera, passa uma semana, o Murilo volta com infarto. Então é um sinal, né? A gente sempre, muitas vezes, agora compartilhando uma situação de vida, muitas vezes a gente pergunta para aquele paciente que infartou: quando começou essa dor? Doutor, eu tenho uma semana que começou, era assim, assim, assado. Com essas características que eu falei, em aperto que andava pro braço, que vinha pra mandíbula, que tinha um suor frio e que essa dor passou rapidinho e eu deixei quieto. Uma semana depois, infartou. Então, o paciente muitas vezes tem esse relato. Então, o infarto, ele pode ser súbito? Pode. Sem nenhum anúncio? Pode. Mas, a maioria das vezes, teve um histórico ali que foi ignorado por vocês que teve essa situação. Então, essas características que a gente conversou são relevantes e muito. Procure um hospital, procure uma unidade de pronto atendimento e seja avaliado. Então, dor no peito do infarto, beleza, é essa. Mas a gente tem que lembrar que tem casos que é atípico, né, Murilo? Perfeito. Vai na classificação, né? O que é uma dor típica, o que é uma dor atípica, o que é uma dor que provavelmente não é cardíaca, né? Fui fazer uma caminhada, doeu o peito, peraí, o coração acelerou, pode ser que eu esteja, né, o coração esteja alguma via entupida, uma artéria coronária, de uma forma técnica falando, tá, mas beleza, mas, né, em repouso, às vezes fala contra, né? Um caso clássico é o paciente que se emociona no jogo de futebol. Não, mas eu tava nervoso, tava emocionado, não era nada. Será? Na Porque verdade, querendo, não, né? até a emoção é um teste de estresse pro coração. É um teste de estresse.
Então, se o seu time for Vila Nova, Goiás, não sei. Não fala Não do vou Vila, citar não. nomes. Amor, um beijo. Mas não fala do Vila Nova, não. Que dificuldade, meu Deus do céu. Teve uma temporada boa, não teve? Já teve um... Esse time 2 Eu não lembro, 2023? 2022? Foi quase que subiu, quase né? subiu, que quase subiu. Quase. Assim, Mas hoje realmente não... foi um teste para cardíaco. Se você passou nesse teste, a gente fica mais tranquilo, mas não esqueça nossas dicas, né? Ô, Ciro, você começou a falar também de palpitação, né? Aceleramento. Tava em casa, sentiu alguma coisa? Qual a faixa etária que eu devo mais prestar atenção? Quais são os fatores, quais são os pacientes que estão em maior risco que a gente deve atentar, né? Principalmente nossos familiares. O que é que a gente tem que perceber? Eu falo assim, nossa, tá estranho, essa dor tá diferente no meu familiar, ou até em mim. O que é que chama atenção? O que é que o senhor acha que tem mais que prestar atenção? A faixa etária. No consultório, eu fico preocupado com duas coisas. Primeiro, todo mundo acha que batedeira é ansiedade. Uhum. E isso é uma crença, curiosamente, é uma crença tanto dos estudantes de medicina quanto da população. Essa batedeira é de ansiedade. Será? Que é quando a gente vai ver estudo de prevalência, quais são as causas que geram palpitação? Causa que é relacionada à doença psiquiátrica é menos de 1/3 das causas. A maioria é causa cardíaca. Então, como é que eu falo com um paciente que tem palpitação que isso é besteira? Eu não consigo falar nunca. Que é porque tá estressado. É. Eu tô estressado. Eu E tô sempre tá estressado. Todo mundo tá pronto, estressado. acabou, né? Estressado é uma resposta fácil, não é? Todo mundo tá estressado o tempo todo. Pra tudo. Não, ainda mais hoje em dia, né? É. O celular não para, você não dorme. Eu tenho um colega que ele fala que a fronteira final do trabalho é o sono. Enquanto a gente tem o sono, a gente não tá trabalhando. É verdade. Então, agora a nossa próxima parada é como que eu vou diminuir o nosso sono? Tipo assim, o tanto de estresse. Aí será que a redução do sono aumenta a chance de ter doença cardíaca? Ó. Chance de doença mental? Quando o paciente vem pra mim com palpitação, eu fico preocupado com duas coisas. Primeiro, histórico familiar. Clássico. Qualquer histórico de doença cardíaca. Minha mãe já infartou. Minha mãe tinha arritmia. Morreu do Meu pai nada. morreu de Chagas. Chagas em Goiás, então, impressionante. Até hoje a gente faz diagnóstico. Eu falo do Goiás, do nosso querido Goiás, mas não é restrito aqui. Nordeste e Norte também é impressionante. Até hoje a gente faz diagnóstico. Muito. Até hoje. Então, assim, primeiro, histórico familiar. Qualquer tipo de doença cardíaca. Segundo, a questão da idade que você comentou. Eu, particularmente, eu não presto muita atenção na idade do paciente, porque eu fico mais preocupado com o que eu vejo no exame físico e com o que ele me conta. Não, essa palpitação já me fez desmaiar. Essa palpitação já me acordou no sono. Eu tava dormindo, eu acordei com batedeira no peito. Então, essas características me chamam mais atenção do que a idade em si. Mas e se o paciente fala, não, mas agora, acho que não é nada, melhorei minha alimentação, tô comendo menos açúcar. Então agora tô com a coquinha zero, estou melhorando. Isso. Agora eu tô bem, essas palpitações, acontece às vezes quando tomo uma coca, mas alimentos fitness, zero calorias. Tem até aí Eu lembro que eu tava discutindo isso com alguns internos também, que qual que é a quantidade segura de café? Porque tem estimulante que induz taquiarritmia, Sim, né? sim. Taquiarritmia, coração acelerado e fora do ritmo. Então, como é que eu oriento isso pro paciente? Como é que eu falo pro paciente assim, o tanto aceitável para você não aumentar o seu risco É uma de xícara, duas doença xícaras? do coração Como é? são 200 miligramas de cafeína. Como é que eu vou falar isso para ele? O paciente não sabe mensurar 200 miligramas de cafeína. Ele sabe mensurar 2 colheres de café. E eu digo mais ainda, Murilo, porque assim, essa dose da cafeína, pra mim, às vezes eu posso tomar uma xícara, né? Não sei quantos miligramas de cafeína vai ter, mas às vezes pra Maria, às vezes só uma dosinha ali, mínima, e pra ela já, opa, batedeira aqui no peito, toda vez que eu tomo café. Doutor, o que eu faço? Toda vez que eu tomo café, me dá uma batedeira. E aí? Aí, precisa um café? Pô, não dá, né? Infelizmente, Dona Maria tem uma tolerância, uma sensibilidade maior ao café. Pra ela, Perfeito. aquela dose às vezes não é. Acho que é uma questão de pensar também no que a gente pensa todo dia, que é a relação custo-benefício. Não, café é bom pra acordar de manhã. Realmente é ótimo. Mas tá te dando batedeira? Peraí. Será que vale a pena manter esse café? Exatamente. Colocar numa balança. Então, assim, às vezes, paciente jovem tem algumas arritmias específicas, pacientes idosos têm outros tipos de arritmia.
Mas uma dica para quem tem arritmia, sentiu a batedeira, opa, tava de boa, agora de repente acelerou do nada. O que eu faço? Procuro uma unidade de pronto atendimento, um hospital, um serviço de urgência mais próximo de onde você estiver. Vai ser avaliado pelo médico, constatado uma arritmia, vai fazer um eletrocardiograma, tudo direitinho e vai definir, porque tem vários tipos de arritmias. Então, existem até arritmias benignas, Murilo. Então, assim, que eu não vou fazer nenhuma medicação específica. Existem as Que é um arritmias. clássico também. Ah, o meu filho precisava de um relatório para fazer isso da educação física na escola. Aí a Sim. gente veio só para você ver esse exame. Aí no exame tem arritmia sinusal. Uhum, Ai, meu Deus, e agora? Meu filho vai morrer? Não. Benigno. Isso. Precisa de mais algum exame? Precisa de mais Não. algum exame? Mais nada. O que ele precisa, então? Da idade. Vai passar com o tempo. Exatamente. Tem um remédio que eu gosto muito chamado paciência. É. Tem que ter paciência. Mas eu procurei no chat GPT, procurei no Google e vi que eu posso tomar um remédiozinho que eu compro na farmácia aqui. Que eu pego na farmácia. Essa discussão, ainda mais nessas últimas semanas de farmácia. Porque eu escutei que funciona. Uhum. Eu escutei que remédio X é que é bom. O B, o A não é. O B não é. Só esse aqui. Porque um amigo de um amigo meu começou a tomar. Isso. E resolveu a vida dele. Né? Porque bom pra ele. esse remédio é bom. Vi até a bula. Olha, tudo de bom aqui. Eu, particularmente, eu gosto muito quando eu ouço esse tipo de coisa. Porque primeiro me mostra que o paciente está preocupado com a própria saúde. Então, que bom que você está preocupado. E que bom que você confia no seu amigo. Significa que ele é sua rede de apoio. Então, o dia que você passar mal, eu sei quem eu vou procurar. A sua vizinha. Porque a sua vizinha vai ter informação que às vezes eu não tenho no seu prontuário. Agora, outra coisa que eu me preocupo é... Você tem essa preocupação com a sua saúde. Você tem esse medo de doença que a gente chama. E você ouviu que pra sua vizinha deu certo. Você não é... Como diria a nossa mãe, você não é todo mundo. Você não é sua vizinha. Então, às vezes, foi pra ela, não foi pra você. Pressão controlou. E isso é comum demais. Nossa senhora. Ah, minha vizinha toma esse pra pressão. Aí eu peguei dela. A pressão dela tava 13/8. Ela A minha tava mediu 14. em algum lugar. A minha tava 14. E ela, remedinho, aquele comprimidinho branco pequenininho. A Clássico. pressão ficou Esse muito mesmo. bom. Isso. Aquele branco pequenininho desse tamanho, assim, ó. Assim. Eu gosto muito do amarelinho. Amarelinho. O amarelinho rosinha também. Gente, então assim, a gente tem que ter cautela com as medicações. Cada uma, cada um. A gente falou de arritmia. Arritmias existem várias. Um remédio para arritmia é beleza. Para outro tipo de arritmia, outro. Pode ser outra medicação, pode ser até a mesma, mas não dá para saber. Mesma coisa a pressão. Tem gente que toma um remédio para pressão. Ah, beleza, tudo. Mas tem remédios que o outro colega não pode tomar. Não pode até piorar outras coisas. Já vi paciente parando em hemodiálise porque tomou remédio errado. Então tem que ter cautela. Já pensou? Gravíssimo. Parou Deus na me livre. hemodiálise por causa Tá disso. louco. Então a gente tem que ter cautela. Cada um é cada um. Por favor, levem isso em consideração. Lembre-se disso, né? Principalmente o diurético, né? Não, tô me sentindo mais inchada, minha vizinha tomou, melhorou. Pô, essa questão do inchado eu também gosto demais. O engraçado da medicina de família é que essas coisas que são mais prosaicas, que são mais do dia a dia, a gente ouve tanto que a gente vai gostar, a gente vai criando interesse. Porque que grande preocupação é essa com o inchaço? Ah, eu tô me sentindo inchada. E daí? O que isso tá mudando na sua vida, que você tá inchada? Procurei na internet, o chat GPT falou que o diurético tira o inchaço. É muito bom. Realmente, ajuda mesmo. Minha vizinha tomou um remédio lá, doutor. E ó, desinchou na hora. todinha. Por que isso é tão importante pra você? Porque eu tô inchado por causa da estética, né, Eu não tô doutor? gordinho. Ah, entendi. Porque A calça ficou apertada. A calça ficou apertada, entendi. o pé tá Então, inchado, né? Botou no chinelo havaiana ali, tá gordinho. Esse é um clássico também. Ó, meu sapato tá marcando meu pé. É verdade. Comum. Aí é toda uma questão de novo, né? Quais remédios você usa todo dia? Como que é a sua ingesta hídrica? E é engraçado que algumas pessoas falam assim, mas eu tô inchada, você vai mandar eu tomar água? Vou. A água É mais diurético? um motivo pra tomar água. A água é um diurético? Como é que explica isso pro paciente, né? É difícil, né? Mas ajuda. Ué, como é Ajuda, que sem faz? Perfeito. Agora, é realmente muito curioso, porque, de novo, eu tô inchada, o diurético é bom? O diurético vai te ajudar.
Mas não é a solução? Tem todo um histórico, tem toda uma consulta. Eu tenho que saber. Aí vem de novo outro clássico. Ah, é porque eu mudei de anticoncepcional, aí agora eu tô mais inchada. Pode ser mesmo. Mudei minha medicação da pressão, tô mais inchada. Pode ser mesmo, tem medicação da pressão que faz isso. Então, tem que fazer uma consulta também. Tem que avaliar. Meu corpo acostumou com remédio da pressão? Ah, eu O não corpo gosto. acostuma? Eu não gosto dessa discussão. Eu não sou muito chegado. Eu, particularmente, eu fico mais preocupado em... eu tenho medo do meu corpo acostumar com O remédio. um remédio. Que é o clássico do paciente que faz tratamento para ansiedade. Ah, mas eu vou ficar dependente do remédio. Vou ficar viciado nesse remédio. Ah, eu vou usar então um remédio natural? Posso usar um remédio natural? Porque A minha vontade... a minha vizinha... A minha vontade é de perguntar pro paciente assim... Ah, mas veneno de cobra é natural. Você toma? Óbvio que eu não vou fazer isso, pelo amor de Deus. Depende do paciente também. Às vezes tem um vínculo, né? Às vezes estão meses, anos de acompanhamento. Mas não tem... Eu gosto dessa questão do natural também, porque eu acho que é uma forma do paciente se sentir seguro. Ah, é natural, né? Então, não é aquela coisa química que eu não sei, que eu nunca vi na vida. É algo que eu já vi, tem no meu quintal. Então, eu me sinto mais seguro. Ok, que bom que você se sente mais seguro. Mas será que é tão importante assim? Será que ele vai ter a resposta que eu queria? Uhum. Que você precisa? Uma coisa que, na minha prática, né? O paciente, às vezes, ele tem ali uma pressão 14/10. Às vezes é uma mulher idosa, às vezes é obesa, enfim, etc. Esse paciente tem fatores de risco para ser hipertenso, né? Para ter a pressão alta. Beleza, então tá, vou começar um remédio. E você orienta o paciente a fazer exercício, né? Se alimentar melhor. Quando eu falo alimentar melhor no contexto de hipertensão, alimentação saudável de uma forma geral, mas o sal, o sódio ali, lembrar do sal e do sódio que a gente coloca na alimentação, mas lembrar dos temperos, né? O Tempero sazon, pronto. nada contra o E sazon. tem sal no tempero pronto? Opa, pera Que aí. isso? Tem muito Ah, sal? E não é pouco não, meu Adoro amigo. fazer uma comida temperadinha, botar um negocinho bom que tem vende na rua, um temperinho Ô, Ciro, gostoso. esses temperos prontos é riquíssimo, Nossa, terrível de sal. riquíssimo em sal. Talvez por isso que deixa a comida tão boa, entre aspas. Estimule o paladar. Será que é por isso que te deixa inchada? Ou é a Será que não é isso? coquinha? Exatamente. Ou é E a isso- coquinha que é fit? Ou é a coquinha? Zero açúcar, E aí- zero calorias. Exatamente, e você falou dessa questão. Será que não é isso? Porque assim, às vezes o paciente ali, você pede para fazer exercício, você pede para poder cuidar da alimentação, você entrou com remédio para controlar a pressão. Beleza, a pressão começa a controlar. Só que esse paciente às vezes deixa de fazer exercício, deixa de cuidar da alimentação. A pressão não vai controlar, ela pode controlar por um momento. Ah, meu remédio não tá funcionando. Tenho que trocar? Não, às vezes você tem que até que adicionar. Eu não sei, vamos ter que avaliar. Mas a gente tem que lembrar que o tratamento, ele não é só o remédio. E a gente sempre bate naquela tecla do exercício, da alimentação. Não adianta você só tomar o remédio. Muitas vezes, né, a gente tem que entender que a alimentação saudável, o exercício é a base do tratamento. Você toma um remédio ou você trata a doença? É Opa, uma pergunta que eu também faço. Nossa, eu gostei dessa, hein? Eu Foi bonito. faço essa. Ô, Como tem alguns pacientes que chegam no ambulatório, eu pergunto: você está tomando o remédio ou você está se tratando? Aí o paciente, eu tô tomando remédio. Falei, tá, e o restante? isso. Porque tomar o remédio é um dos 3 pilares. A alimentação, na verdade, são 4. Sono, alimentação, exercício físico e medicação. Principalmente para a parte de hipertensão, diabetes, que é algo que eu não trato diretamente, mas eu tenho que ter uma noção. Sim, com certeza. E a grande maioria fala, eu tomo remédio, tomo certinho. E o resto? E a coquinha? Toma coquinha? Não, doutor. Como muito bem. Como tudo pouquinho. Come muita massa? Não. Eu como cuscuz, eu como uma coisinha aqui, um biscoitinho pequenininho, um tiquinho. É uma paçoquinha só. Não, é um tiquinho. Não, mas eu tô até com esse sobrepeso, pressão mais alta. Não, mas eu não como quase nada. Só como uma vez ao dia. Pouquinho, tiquinho. No máximo 2. Nem janto. Nem janta, eu não faço janta. Eu faço um lanche. Eu tenho uma tendência a ganhar... a ter uma conversão energética acima da média. Meu E aí- pai... Eu ainda não ouvi isso no consultório, mas eu gostei. Meu pai fala assim, eu tenho uma conversão energética acima da média. Por isso que eu Mentira. ganho preso. Meu Deus do céu. Pai, beijão aí, tá? Frase do senhor aqui trazendo. Ele fala assim, não como, eu como bem pouquinho. Como alface, um negocinho.
Final de semana, porque minha taxa de conversão energética é acima da média. Que E é ele, um clássico do hoje em dia também. e ele se convence que ele está acima do peso porque é fator genético. Tem certeza, 100% de certeza. Aí entra numa parte da psicologia cognitivo-comportamental que eles chamam de crença central. Crença central. Eu já tenho uma crença e eu já tenho os meus motivos pra confiar nessa crença. Um exemplo clássico Apesar de é estar dando tudo errado. Exato. Não, mas é exatamente Tá dando por isso. tudo errado, Tá dando não. tudo errado porque é por causa disso e eu tenho os motivos aqui. Eu tenho Um desculpa. clássico é... A desculpa é fácil. Nossa, mas aquela colega sua, engraçada, ela nunca deu certo com nenhum homem ou com nenhuma parceira. Aí a sua colega fala, né? Porque eu tenho dedo podre. Não, é prefere. Ah, pô, bacana. Então a culpa não é sua. A responsabilidade, aliás, a responsabilidade não é sua. De ter escolhido alguém que você sabia que não ia ser bom pra você. Sua É alimentação. você que tem o dedo podre. É. Aí é a mesma coisa da alimentação. Ei, não. Eu não ganho porque eu tenho uma conversão energética. Acima. Será? Normal. Meu corpo é muito eficiente. Uhum. Pai. Não é não. Pai do Ciro. Isso. Uma coisa que vamos supor que eu tô conversando com seu pai, seria que é o que a gente faz na medicina, na comunicação clínica e na medicina de família, que a gente chama de procurar informações confiáveis. Sim. Eu tenho uma conversão energética aumentada. Que interessante, por que você acha isso? Porque eu faço isso, vamos supor, né? Porque eu vou falar as frases dele. Eu sou meu pai aqui, pode falar. Eu como de manhã, eu como um pedacinho de melão, uma fatia desse tamanhozinho aqui, ó, de pão integral, uma fatia pequena de queijo. Ó, que maravilha. Bem pouquinho. Uhum. No intervalo, antes do almoço, eu como um pedacinho de melão pequeno. Que maravilha. No E o almoço, resto do dia? no almoço eu faço um pequeno prato, arroz, feijão. O que é o uma pequeno saladinha. prato? Ah, Você tem uma foto? 2 colherzinhas de arroz, uma colherzinha Qual de colher? feijão, uma colherzinha normal, pequena. Mas de tarde, às vezes, eu como um pedacinho de chocolate, um biscoitinho. Uma demais. balinha, não. Isso daí Não é nem conta. digno de Digno, mensurar. não. É. Nada demais. Uhum. No jantar, uma salada. Uma saladinha com um pãozinho pequenininho, com um belisco pouquinho de ali, ó. café. Nossa, no jantar. Um pouquinho de café. Dependência química, né? Pouquinho Não de tem açúcar. jeito. Cafezinho. Senão fica com a dorzinha de cabeça. Mas final de semana tem uma cervejinha a mais. Às vezes É só final de semana, né? Poxa. um packzinho. Aí come Só umzinho? um pedacinho de um monte de coisa. Isso não engorda, porque é uma vez na semana. Realmente. Isso não engorda nada. Isso daí... O que Criei eu- crédito. Fui, corri um pouquinho, isso daí criou crédito. Eu posso... Da Exato. liberdade. Não, já que eu já fiz o meu exercício, então eu tô... Hoje tem Big Mac. Tô com crédito. Hoje tô com crédito. com Mas crédito. aí, se você tem um saldo negativo e você... Positivo. Eu tô com lucro, mas aí você pagou uma dívida 0 a 0. Uma dívida grande, né? Aí você fez uma dívida maior do que o seu lucro. E aí, O vale que a o pena? pessoal da nutrição gosta muito de fazer não, então vamos dividir. Vamos tentar pegar o número de refeições que você faz na semana. Do total desse número de refeições, você pode, entre aspas, tá? Isso não existe. Não existe regra na alimentação. Mas o ideal seria errar 20% das refeições. 80% manter uma regularidade, não é fazer certo, é manter uma regularidade, e 20% você pode exagerar. E o Tiquinho? O Tiquinho, eu acho que ele não entra nessa conta. É o Tiquinho, não, vou passar O aqui, tiquinho é ó. sacanagem, né? Ali tem um É. biscoitinho. Olha, aqui mesmo no Creme estúdio. crack. Tem um cafezinho, mas tem uma Crackzinho. bolacha Mabel ali. Um chocolatinho dando sopa. Não conta, né? 70% cacau. Dá nada, não. Caloria zero, baixa. É saudável, pô. é saudável. É. É saudável. É. É saudável. Olha, chocolate? É saudável. Uhum. Se é saudável, eu posso comer? Vai me engordar? Cara, meu pai fala isso o tempo todo. Bicho, mas conversão energética. Eu gostei disso, da conversão energética Ele aumentada. Fala isso o tempo todo. Achei muito Vai curioso. popularizar agora. Meu viu? pai é a pessoa do Tiquinho. Pedacinho. O que o pessoal, tanto da nutrição quanto da endócrina, chama de beliscador. Beliscador. Paciente que não faz a refeição no horário. Essa é outra coisa importante também, rotina alimentar. Inclusive pro diabético. Porque às vezes o diabético a gente precisa mexer na insulina e o diabético já fica do não, eu preciso regrar tudo. Vou tirar
todo carboidrato, vou tirar... Aí assim, aí de novo. Aí tira o arroz e o pão. E o resto? Exatamente. O que é carboidrato? Cuscuz Mas é aí vai, eu vou tirar tudo de uma vez, aí, meus exames vão ficar ótimo, vai ficar tudo certo. Não é assim. Eu não quero que você tire o arroz todo de uma vez, não. Primeiro que você vai passar mal. Segundo que você não vai ficar assim uma semana. Na segunda você já vai estar comendo arroz de novo. Muito radical, né? Exato. Aí do que adianta? Mas assim, uma coisa que muita gente chega no consultório é assim: doutor, já tirei o açúcar e minha diabetes não controla. Onde é que eu tô errando? Eu gosto de falar, inclusive, que a diabetes não é culpa do paciente. A gente, inclusive na faculdade, eu pelo menos, na faculdade a gente foi aprendendo que o diabetes, ele tem os fatores de risco e que a pessoa acaba sendo, não, já precisa mudar o estilo de vida. Realmente o estilo de vida, é óbvio que o estilo de vida é importante. Mas não é culpa do paciente. O diabetes, infelizmente, a história natural da doença é progredir mesmo. Por mais que você tire o açúcar, por mais que você faça o controle alimentar, infelizmente ela vai evoluir para certo grau de dependência à insulina. Às vezes até total. E não é culpa sua. Infelizmente é a doença. Como é que eu explico isso para ele? E ao mesmo tempo, se eu explico isso para ele, será que ele vai pegar essa informação e pensar: bom, já que eu... Exato! A famosa Jaque. Já que não tem solução, vou... Meteu o pé na jaca. Obrigado. Eu tava procurando outras palavras. Mas A gente tem que lembrar também que não é fácil, né? O controle da dieta Nossa, não é fácil. É o maior desafio hoje. Não, hoje em dia você tem tanto de coisa, de opções, tudo uma delícia, né? Então, assim, a gente tem que entender que não é fácil, esse é o primeiro ponto. E o segundo, que nutricionista está aí para ajudar, porque é importante. Eles não estão à toa. Não é só para falar, uma dose, isso. Não, gente, nutricionista é importantíssimo. Não Tem para. dificuldade, tem dúvida, nutricionista, ele vai te ajudar e muito, tá? Principalmente nessa questão. Cuidado quando for procurar nutrólogo. Nutrólogo, porque não é, às vezes não é nutrólogo, né? Às vezes é um colega com más intenções. Para não dizer outras palavras. Polêmico, deixa pra outro dia. Ixi. Eu gostaria também de alertar. Mas eu vou no... Desculpa te interromper. Já que puxou do nutrólogo, mas eu tô sem disposição. O nutrólogo vai me ajudar. Vai. Não. Vai ajudar? Bicho, essa é outra coisa. Eu tô indisposto. Ou estou indisposta. Até o seu estilo de vida te faz indisposto. Você trabalha 12 horas por dia, 6 vezes na semana. Você quer ficar com que disposição? Você tá trabalhando 72 horas na semana. Que disposição que você quer? Mas eu vi na internet que tal medicação é boa. Não. Mas tem um chip. Isso, você já tá indo no caminho errado. O chip da disposição. É o chip de tudo, né? Incrível. Tem chip na vacina, tem chip de hormônio. Beleza. Chip. É impressionante. A gente já conversou aqui, gente. Inclusive no nosso canal tem, a gente conversou com o Dr. Rafael sobre essas questões de chips. Não tem recomendação em lugar nenhum. Não tem nenhum documento da Anvisa ou da Sociedade Brasileira de Endócrino que formaliza esse tipo de prescrição. Nenhum. Não é nem pela questão de... mas a gente sabe que o efeito do hormônio é bom. Ok, a gente sabe do efeito do hormônio. A gente não sabe a segurança do dispositivo. A gente não sabe a segurança a longo prazo. A dose. A dose que tá... Cada um. Como que tá sendo a distribuição da dose ao longo do mês, né? Eu não sei. Engraçado, vocês se levantar pra tomar água na mesma hora. Mas, por exemplo, eu coloquei o chip. Eu não sei como que tá sendo a liberação do hormônio pelo chip durante o dia, durante a semana, durante o mês. Como que eu tô regularizando isso? Libera de uma vez, libera aos poucos. Exato, não. Mas melhora a disposição. O chip tá querendo ser polêmico hoje, não sei se você percebeu. Mas o chip melhorou a minha disposição. Minha amiga que estava cansada, olha, meu amigo que estava cansado, melhorou tudo. A vida mudou. Eu vou dar um exemplo muito absurdo, mas só pra... O cansaço do pós-trabalho mudou. Agora tem disposição, ó. 11 horas da noite tá fazendo academia. Mas que maravilha. Tá correndo. A gente não tinha programado em ser polêmico. O Círio tá querendo ser polêmico. Sempre tem que ser polêmico, né? Eu vou fazer uma comparação um pouco absurda só pra... que realmente vai te dar disposição. Igual cocaína te daria. Reflexivo. Foi tóxico. Literalmente.
Ô, Murilão, acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre saúde mental. A gente acaba que fala um pouquinho sobre isso. E saúde mental hoje em dia. Ué, não teve uma notícia recentemente do... Qual? Eu acho que... Eu não sei se foi o Ministério da Saúde que publicou ou se foi algum outro órgão relacionado que aumentou o número de afastamentos laborais por doença mental em mais de 400% no Brasil nos últimos 5 anos. Olha só. Não falei 10, falei 5. Será que Óbvio que a pandemia deve ter algum problema. Sim. Nos últimos 5... ou as redes sociais que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, a vida de todo mundo é perfeita. Na câmera eu sou lindo. Todo mundo faz dinheiro, Assim, eu não sei todo agora. mundo tem saúde, todo mundo consegue emagrecer, todo mundo consegue tudo. Por que eu não? É um questionamento? Por que não? Acordo às 4 horas da manhã, faço 1001 atividades, como o vídeo que a gente estava comentando. 6 horas da manhã já fiz tudo. 6 horas da manhã, agora eu vou começar a ganhar dinheiro às 6 da manhã, porque eu acordei às 4. Não é uma maneira de controlar o tempo de sono. Saúde mental hoje em dia, a minha preocupação em especial, na verdade, são duas. A primeira é, por que adoecemos? O que está acontecendo no nosso estilo de vida que a gente está adoecendo tanto? E segundo, será que é doença? Exemplo, o que é um clássico nas redes sociais também. Se você rói a unha, se você fica batendo o dedo na mesa, se você fica pegando no cabelo, você é autista. Já fiz o diagnóstico. Que é isso? A pessoa Bi, passa que é 6 isso? anos pra estudar medicina, Eu faz fico uma indignado especialidade. com esse tipo de coisa. Não, 6 anos, vamos lá. 6 lá, anos de calcula. medicina, Beleza? 3 anos de psiquiatria, mais 1 ano de psiquiatria infantil. Ok. Aí esse é o médico. Agora vamos pro psicólogo. Eu não sei se psicologia são 4 ou 5 anos. Fiquei na dúvida também agora. Eu acho que são 5. 5 anos de psicologia, mais 1 ano de especialização em neuropsicologia. Pra fazer o neuropsicológico. O neuropsicológico é que é o grande guia pra ajudar a gente a determinar se tem transtorno do neurodesenvolvimento. O que é transtorno do neurodesenvolvimento? É a criança que existem coisas que a gente espera que a criança faça em determinada idade. Só que aí, de repente, eu tô vendo que a minha criança não senta aos 6 meses. Eu tô percebendo que a minha criança não começou a tentar andar no primeiro ano de vida. Que a minha criança só foi começar a falar depois dos 2 anos de idade. Então, transtornos do neurodesenvolvimento atuam justamente aí. A criança que teve problema nesses grandes marcos. Aí olha, tá vendo tanto que é complexo? Aí eu tô resumindo isso tudo num TikTok de 30 segundos. 30 segundos eu fui longe, tá? 15. Tá bom, Drina. 15 segundos. Se você faz isso, você tem TEA. Então, e outra coisa, que necessidade de diagnóstico que é essa? Tá uma situação indiscriminada dessa. Procurar diagnóstico. Primeiro, procurar diagnóstico pra tudo. Segundo, quem faz o diagnóstico é o TikTok. É o Instagram. É o ChatGPT. É o Google, é o ChatGPT. Vou fazer até um comentário pessoal. Diga. Eu tenho um enteado de 9 anos. Não é o pai do Ciro agora, gente. Agora é o enteado. Meu enteado. Eu gosto dos cases, dos casos que o Ciro traz pra gente. O bom é que é relato de família. É relato de Ele família. é uma figura. Casos de família. É uma criança extremamente ativa, inteligente, com o seu toque de rebeldia, Rebelde. né? Então, acho que a gente tem uma cabeça muito boa, eu, a mãe dele, que a gente sabe que isso faz parte do comportamento, mas muitas vezes as pessoas taxam os filhos, não, ele não consegue se concentrar. Pô, uma criança de 9 anos tá cheia de energia. O oxigênio é tóxico pra criança, né? Que começa a pular, a brincar 9, 10 horas da noite. Gostei dessa. Pior que uma vez eu falei pra ele que ele tampou o nariz. 9 horas da noite, ele pulando igual pipoca. A gente assim, meu Deus, como é que tem tanta energia? E Não. muitas vezes a gente escuta esse tipo de criança que normal tem energia, que não consegue se concentrar, principalmente os meninos, os O homens. que eu vejo nesse discurso é o adulto espera um comportamento adulto de uma criança. Exatamente. Que ela vai sentar, que ela vai parar. Que ela não vai questionar. É criança. Que ela não vai ser rebelde. Que isso? Que ela não vai dar Mortal Kombat pra trás quando ela quiser. Ela vai dar a pirueta dela. Vai. Mas não. Isso tem alguma coisa errada. Aí é outra coisa da psicologia. O erro tá na sua expectativa. Sim. Ou tá no Aon- TikTok que falou? Você tá acreditando? Será que o problema é esse? Eu vi aqui, ó. Tem um vídeo de não sei quem, famoso, não sei. Aqui, eu ó. não posso citar nomes, né? Mas. Não. É.
Gente, a gente O tem que tomar o muito jurídico cuidado. não autoriza. A gente tem que tomar muito cuidado porque as informações que a gente encontra na internet, muito cuidado. Tem muita informação passada de forma incorreta e o conteúdo incorreto. Então a gente tem que ter muita cautela. Ainda mais nesses temas que influenciam e muito, né? Dentro Saúde de casa, mental. né? Saúde mental. A gente tem que lembrar também que a gente não é perfeito, para começar. Hum. Segundo, que Perfeição não existe pra começar de conversa. Não né? existe. O Ciro falou dos pilares, 4 pilares, né, Ciro? Pô, eu não durmo direito, tô dormindo 4 horas por dia e eu quero ter disposição para ir pra academia à noite. Não dá, não tem como ter. Tô engordando, mas tá comendo tudo errado. Não tem como, gente, tá errado, tá tudo errado. Então a gente tem que atuar aí, tem que entender as limitações e agir. A gente tem que fazer nossa parte. Exercício e alimentação é o básico. Não dá pra ficar sem isso. E os nossos mecanismos também, não é nem de defesa, mas no inglês é coping. Eu traduzo como lidar. Por exemplo, eu estou mediante um estresse. Como que eu lido com o estresse? Como a família lida, né? Como que a família lida? Como que a comunidade lida com o estresse? Um exemplo clássico é o paciente que suicida. Uhum. Porque a gente acha que o suicídio afeta só a família, afeta a comunidade Isso, inteira. exatamente. A comunidade procura o bairro se sentindo triste, se sentindo desesperançosa. Aí como que a gente lida com essa frustração? Porque hoje em dia parece como é tudo tá na palma da mão, eu quero lidar com essa frustração logo. Eu quero ser feliz igual o TikToker. Todo mundo é feliz. Não é. Por que que eu não... Se todo mundo é, por que que eu não sou? Todo mundo tem que Por que que eu não viajar. mereço ser feliz? Todo mundo tem que viajar. Por que que eu não tô nas Maldivas? Por que que eu tô no podcast Saúde e Bem-Estar? Sabe? E preciso de uma resposta agora. Eu quero emagrecer hoje. Não é amanhã, não. Não quero dormir e acordar magro. Eu quero tá magro agora. Ninguém quer passar pelo processo, né? Não, e assim... Será que você está disposto a passar pelo processo? Será que não tem coisa mais importante na sua vida acontecendo e o processo é uma necessidade secundária? Exato. Que é o clássico do ganho de peso. Ai, mas eu quero emagrecer. Vai fazer uma diferença vital na sua vida? Ou vai ser uma diferença vital na sua vida você lidar com aquela dívida que tá colocando a sua família no Serasa? Ou que você tá pensando em hipotecar a casa? Ou vender o carro? Eu acho que isso é um pouco mais importante que o peso, você não acha, não? Óbvio que o peso é importante, pelo amor de Deus. Ai, tá defendendo a obesidade. Não é assim. Não é assim. Eu tô falando aqui, igual a gente conversou agora há pouco, uma coisa de cada vez. Foi de cada vez. Uma coisa de cada vez. Tem uma teoria de promoção da saúde que chama pirâmide de Maslow, que ele cita que antes da gente pensar na saúde do indivíduo, a gente precisa pensar nas necessidades fisiológicas do indivíduo. Então, antes de eu taxar ele com uma doença, eu preciso pensar, ele tá comendo? Ele tá morando? Ele tem condições de alimentação, de moradia, de saneamento, de infraestrutura urbana? Porque se eu não garanto as necessidades primordiais desse indivíduo, se eu não garanto as necessidades fisiológicas desse indivíduo, como é que eu vou taxar ele como doente? Não tem um bar. Como é que eu vou pular direto? Um exemplo clássico da atenção primária. Como é que eu vou falar que a vítima de violência tá com depressão? Ah, ela foi abusada. Nossa, fluoxetina 10mg. Ajudei, né? Agora eu ajudei. Claro que não! Pelo amor Claro de que Deus. não! Então, tá vendo tanto que o processo é muito mais complexo? Muito mais. Aí saúde mental é nesse sentido também. Ah, eu tô indisposto. Ah, eu tô cansado. Ah, eu tô triste. Me explica o que tem acontecido recentemente que você tá se sentindo assim. E você percebe se nos pacientes que você atende, que você vê esse tipo de comportamento das pessoas mais tristes, a dependência do celular, da rede, da internet hoje é maior, principalmente nos pacientes mais jovens, né? Eu acho que vamos botar os dois extremos, jovens e idosos. Nossa, que interessante você ter incluído o idoso. Por quê? Porque o idoso é fundamental. Hum, O idoso é fundamental na estrutura, né? Uma pessoa que já tem mais experiência, que tem vivência, que Ah, eu contribui pensei que com a você- casa, principalmente do ponto de vista geralmente financeiro. eu pensei que você tava perguntando a questão da dependência de celular pelo idoso. Pelo idoso também. Ah, porque sabe De todos que trabalha e utiliza muito celular. Porque hoje em dia é uma coisa que eu vejo. Levanta a mão quem maioria tem um dos avô que dissemina fake news. Dona Eliane, saudações. Minha sogrinha linda.
Porque realmente, né, agora que... Primeiro que eles não tinham essa tecnologia, né? Agora é a novidade, chamar a atenção. E pra criança, é uma resposta fácil. Ah, ele tá bagunçando demais, dá o videogame pra ele. Ah, ele tá bagunçando demais, bota ele pra assistir aquele canal no YouTube. Começa daí. Começa de... A gente tá enxergando o celular como um mecanismo de resposta rápida. Então, por exemplo, no caso do idoso, eu particularmente, agora que você falou, não reparei recentemente, eu tenho reparado mais em consulta com criança. Mas agora que você falou, consulta com idoso, eu raramente pergunto isso, eu vou até me atentar Se eles mais. estão mais dependentes dos grupos, da internet. Sabe o que eu fiz recentemente? Aqui em Goiânia, eu tava com os alunos da PUC numa escola lá no setor Alto do Vale, que é na região noroeste. E a gente fez uma ação de saúde na escola e a gente foi falar sobre, a pedido da diretora, a gente foi falar sobre cyberbullying. E aí eu perguntei, quem tem celular? Crianças de 9 anos. Todo mundo. Todos com celular. É verdade. Quem joga no celular? Todos. Quem já recebeu mensagem ruim no celular? Todos. E teve uma menina. Nossa, teve um moço que pediu pra conversar comigo de câmera. Como é que eu regulamento isso? Não é nem a questão do jogo, ou do aplicativo, ou seja lá o que for. Mas é como que eu regulamento o acesso do celular da criança? Será que aquele modo proteção infantil, será que aquilo é o suficiente? Funciona. Eu, particularmente, eu não sei. Eu fico preocupado. Porque a criança... Aí, de novo, o celular é uma resposta rápida para um problema de agora, né? Tá dando mortal carpado pra trás, dá o celular pra ele. Aí, o que ele vai fazer nesse celular? E fica quieto, né? Porque ele fica quieto. Aí, como ele ficou quieto, atingiu o que você queria, aí você tá em paz. Aí você nem pergunta o que ele tá fazendo. Você não tem interesse pelo que ele tá fazendo. O que você tá fazendo, meu filho? Exemplo. Tô jogando Pokémon. Top. Aí você não quer saber com quem, o que vocês estão conversando. É. Infelizmente. E um questionamento. E o idoso? O idoso é algo que eu vou prestar mais atenção. E o Porque idoso? realmente eu não... O idoso que chega em casa, que se queixa mais, esqueça da família, se sente abandonado e tal. Eu, particularmente, assim, o idoso que se sente abandonado, a minha primeira preocupação, como a gente tá falando de saúde mental, a minha primeira preocupação é depressão no idoso, que é um clássico. E a pessoa acha que, por ser idoso, o risco é maior. Não é assim que funciona. Mas eu também fico preocupado com violência. Porque quando a gente fala violência, a gente pensa mais na agressão, né? A gente pensa mais no físico. O murro, ou espancado, enfim. Eu me preocupo com o idoso que é abandonado. Eu me preocupo com o idoso que não recebe a família. Eu me preocupo com um idoso que não sai de casa. Gostava de fazer isso, Com um aquele idoso que ia pro forró, nunca mais foi. Não foi mais. Eu amo idoso que vai pro forró, inclusive, que eu acho ótimo. Não é um ótimo exercício pra saúde cardiovascular? Excelente. Pô, que isso? E o tanto que ajuda com socialização, com estilo de vida, com tomada de decisão. Não, para. Murilão, a gente tá com algumas perguntas, comentários aqui no YouTube. Vou começar aqui com um comentário da Alana. A Alana falou assim: o pai e 2 filhos da família do meu esposo morreram do coração. Existe a probabilidade dos netos também terem problema no coração? Fator genético. Então, o pai, a Alana, e a Alana tá preocupada com os netos. Aí ela pulou uma geração. Então, Isso. Ela pulou uma geração, então. No caso, os avós da criança, né? Os avós... Né, então ela não pulou. Não, Avós, Alana, crianças. Isso, exato. Pulou ela, né? A geração dela. Uai. Ela questionou se poderia ter problema do coração. Existem situações que podem ter doenças genéticas, de fato. Doença genética é um ramo tão amplo, né? Muito Doença autossômica, doença ligada ao cromossomo X, ao cromossomo Y. É difícil só com essa pergunta definir. Agora, existe o risco? Existe. O risco é aumentado se comparado com crianças cujos avós não tiveram problema do coração? É aumentado. Agora, é determinante? Porque os avós da criança morreram do coração, essa criança vai ter doença do coração?
Provavelmente não, mas tem um risco. O que é muito importante também é entender do que foi. Ah, foi um problema de infarto. Ah, beleza. Faleceu por infarto. Será que tinha alguma doença familiar que aumentava muito o colesterol e, consequentemente, teve um infarto? É um caminho. É possível? É possível passar para gerações, como os netos? É possível. É possível também uma outra situação. Um paciente que tem um músculo do coração muito grande. Exato. Será que passou pro filho e pro neto? Ai, meu avô morreu de morte súbita. Do nada, tava Ó, dormindo, morte acordou, súbita, ou acende tava um- almoçando. Acende uma luz, não acende? Acende. Fala morte súbita, o olho até regala um pouco. Porque a gente precisa entender por quê. Não são doenças comuns, são doenças raras, mas que existe a chance, existe. A gente precisa entender qual foi a doença, né? Pra saber se tem relação ou não pros netos, no caso. Perfeito. Ou comportamento social de alimentação. Também. Todo mundo, mas porque, por exemplo, todo mundo é gordinho na minha família. Chega assim, todo mundo é gordinho. É. E como é que vocês comem? É. É que as pessoas geralmente falam, ah, não, é normal na minha família ter. Quais os hábitos que vocês têm de saúde? vou compartilhar um caso comigo. Caso polêmico. Tinha uma colega de trabalho que ela... Colega de trabalho não, a funcionária que trabalhava lá em casa. E ela fazia o almoço, beleza, mas a primeira vez que fez assim, mas muito, muito salgado. Muito mesmo, assim, a ponto de eu não conseguir comer. Muito mesmo. Aí eu, beleza, né? Pensei comigo, não, vamos diminuir. Diminuiu. No segundo dia, muito salgado ainda, mas assim, menos, tava comestível, né? Salgado ainda, pro meu paladar. Um temperinho simples. Mas só. Temperinho. Não era tão moço, simples, é só uma não. colherinha. É Me só uma chamou a colherinha. atenção. O que que me chamou a atenção? Foi a percepção do que é salgado pra ela e pra mim. Não tô dizendo que eu como com pouco sal. De fato, eu até como com pouco sal. Minha sogrinha, ela adora fazer comida sem sal, né, sogrinha? Mas é até demais. Então, a percepção. O meu salgado, pra ela, já é muito. Agora, por exemplo, dessa nossa funcionária, já era um... Eu falei, não, vamos fazer assim, quase sem sal. E foi quando a gente foi ajustando. Então, assim, é importante também ter essa percepção, E o que que altera essa percepção? né? Que é, por exemplo, o paciente que fuma. Sim, mas assim, ô Murilo, O às vezes paladar do minha, paciente que minha fuma. vida toda, se eu comi sempre comida mais salgada, com 3, né, de sal, eu não tenho como, não tenho parâmetro, não tenho como saber o que que é sem É sal. o clássico do pediatra. Ai, meu filho tá obeso. Talvez. Mas ele come A bem. intervenção não vai ser só no filho, não. Vou te dar esse spoiler. A intervenção é na família inteira. Inteira, exatamente. Ah, eu vou parar de comprar bolacha pra ele. E pra você? Todo mundo ganha também. O que que você vai parar de comprar pra você? A bolacha recheada, o biscoitinho. Não, a passatempo não, mas a Mabel... Assim... Não tô fazendo... Propaganda. Qual que é o nome? Merchan. Tô fazendo merchan, não. Deixa. Boa. O segundo comentário aqui do Ricardo Albuquerque. Ele falou, isso quando não falam que o problema é a tireoide. Tudo é a tireoide. Acho que ele tá falando Ah, mas que bacana! Que bacana! Isso é... Porque a questão da tireoide também é outro daquela pergunta do mas será que eu tô ficando resistente ao remédio da tireoide? Sim. Porque a tireoide realmente ficou muito tempo, né? Eu acho que desde, se eu não me engano, desde a década 80, 90, tudo era tireoide. Tudo era tireoide, nódulo na tireoide, vamos fazer ultrassom nessa tireoide. E hoje em dia, a primeira coisa que a gente tem que perguntar no consultório é, quando a pessoa vem com essa dúvida da tireoide, né? Ah, será que eu tô ficando resistente ao remédio da tireoide? Primeira pergunta que eu tenho que fazer é, que horas que a senhora tá tomando remédio da tireoide? Sim. Quando o paciente tá fora do alvo, que a gente fala, fora do alvo eu tenho uma meta de tratamento. Se o paciente não atingiu a meta, mais de 40% dos pacientes com doença da tireoide que não atingiu a meta é porque ele tá tomando remédio errado. E aí ele acha que a culpa é do remédio. Aí esqueceu de comentar com o médico. Ah, mas é porque o outro colega passou o omeprazol, aí eu tô tomando os dois juntos? Sim. Mas não, eu criei resistência ao remédio. Será? O remédio do SUS. O remédio que eu tô pegando no SUS. É, não, porque eu tô pegando remédio do do SUS, SUS. né? Antes eu comprava o fulaninho de tal. Mas agora eu tô tendo que comprar o do SUS, tô tendo que pegar o do SUS, aí eu acho que é isso. Gente, o que o Murilo tá falando é porque o remédio da tireoide, tem alguns, não são todos, mas a maioria, vamos colocar assim, tá? Não vou nem dizer aqui pra não criar confusão pra você que tá em casa, mas o mais comum que a gente usa quando o hormônio tá baixo, a gente faz essa reposição em jejum. Ele tem que ser tomado de manhã ao acordar em jejum. E se você tomou outros remédios para pressão, para diabetes, etc.,
Tem que tomar pelo menos meia hora após. No mínimo. Por quê? E Porque depende da atrapalha. pessoa também. Sim. E Porque outra, tem pessoa que toma o remédio da tireoide à noite. Porque pode. Se o seu médico falou que é pra tomar à noite, não tem problema. Ele tá correto também. Mas casos e casos. casos e casos. O clássico, em jejum, com que eu gosto de orientar. Acordou, Toma. quando você acorda, você tem um ritual. Isso. Você vai escovar os dentes, lavar o rosto, depois tomar café. Não, independe da ordem. Antes de você começar seu ritual, você vai tomar o remédio da tireoide. Toma o remédio da tireoide, começa seu ritual. Terminou seu ritual, você vai sair de casa pra trabalhar. Aí, antes de sair pra trabalhar, você toma os outros. Pronto. Acabou. Vira uma rotina. Aí cria-se uma rotina. Pronto. Isso se resolve. Tem uma outra pergunta aqui. Doutor, tenho dor no joelho, por isso não faço exercício. Na verdade, um comentário. Tenho dor no joelho, por isso não faço exercício. Ou dor nas costas. Outro clássico, né? Mas que aí a gente depende faz? de novo. O que a gente tem que pensar aqui? Isso é muito comum no consultório. Nossa, demais. Quer dizer que eu tenho dor no joelho, eu não posso Demais. fazer exercício? Aí eu tenho artrose no joelho, eu não posso. É aí que você precisa. Mas aí, de novo, o médico é o profissional mais qualificado, melhor habilitado para te prescrever o exercício que você precisa fazer? Definitivamente não é. É o educador físico. Perfeito. Agora, eu tô com dor no joelho. Por isso que eu não faço exercício. Depende. Por exemplo, a artrose, que é o clássico. A artrose é o exato motivo pra você poder fazer exercício físico. Porque perder peso diminui a dor da artrose. E depende também de qual exercício. Porque tem exercícios que sobrecarregam a articulação do joelho, tem exercícios que não. Sim, Tem exercícios que sobrecarregam a musculatura da coxa e da perna, mas não sobrecarrega o joelho. Então tem que ter essa conversa, primeiro, com um profissional qualificado. E segundo, não se limitar. Mas eu tenho isso, então eu não posso. Será? Exato. E outra coisa, quando você vai fazer academia, a academia pede pra você um relatório do médico. Falando, ele está apto a realizar exercício físico. Né, cardiologista? Exatamente. Não é um clássico também? Perfeitamente. Então vai no médico e pergunta isso pra ele. Pode, beleza. Depois o educador físico vai ajudar a definir qual é o melhor pra você, correto? Fim. É uma pergunta boa. O Ciro gosta de fazer essa pergunta. Isso aqui, Ciro. O Ciro adora essa ser polêmico. Essa número 11. Gosto de ser polêmico. Minha imunidade está baixa. Eu adoro. Escutei que tal medicação é boa pra melhorar a imunidade. Isso. O que é imunidade? O que aumenta a imunidade? O que melhora a minha imunidade? Boa. O que é imunidade? É porque tem umas células brancas no sangue. Tem mesmo. Você já viu no hemograma quantas são? É um monte, não é? Você tá preocupado com qual delas? Não, mas é porque eu fico todo ano, todo mês eu fico gripada. Pô, aí a conversa é outra. Porque pode ser um processo alérgico, pode ser rinocinusite crônica, no caso, né? Da gripe todo mês. Travesseiro. É uma coisa que muita gente esquece. No caso da atenção primária, o teto. Às vezes o teto é de forro. Tem pássaro, voa por cima, defeca em cima do teto. Vai ter animal ali, vai ter ectoparasitas, que a gente chama. Que são os pequenos ácaros, os pequenos carrapatos. Isso vai estimular também. Então, primeira coisa é entender o que é imunidade. Porque, de novo, tá preocupada com a saúde. Aí o meu... Qual que é o... Nossa, tem um caso essa semana muito legal, inclusive, sobre isso, que era um menino de 16 anos, que ele foi lá na UBS, ele marcou a consulta, tava fazendo a consulta com uma das residentes. Ele foi lá na UBS, um menino de 16 anos, sem nada digno de nota, nada no histórico nem nada. E ele foi porque, olha, veja bem, quando ele volta da escola, como a rua é inclinada, às vezes ele sente uma quase cãibra na panturrilha. Na descida. Na subida. E aí ele achou que podia ser algo mais grave, aí ele queria fazer exame de vitamina. Primeira coisa que me veio na cabeça é, por que um menino de 16 anos tá preocupado com a saúde?
E aí? Menino de 16 anos geralmente tá preocupado com o quê? Joga a bola. Jogar bola, ter relação sexual, estudar pro vestibular, mas ele tá preocupado com uma quase cãibra na panturrilha. Aí a primeira coisa que eu perguntei, você fica preocupado com o quê? Ah, não sei, disso é algo mais grave. Aí você pensou em fazer exame de vitamina? Foi. Por quê? Ah, porque lá em casa a gente toma muito suplemento de vitamina. A gente toma magnésio, vitamina E. Nossa, que interessante. Alguém prescreveu isso pra vocês? Não. Algum farmacêutico, algum médico? Não. Mas faz bem. Mas eu vi que faz bem. Exatamente. Aí a mãe, mas eu vi que faz bem. E mesmo, e tem te ajudado? Tem. O que você tem sentido melhor? Ah, eu tenho sentido melhora nos ossos. Ah, então você acha que você tá com dor no osso? Acho. Por que você acha que você tá com dor no osso? Tá vendo tanto? Mas era muito mais fácil eu ter pedido o exame de cara, não era não? Você quer fazer vitamina? Vai, sai daqui. Mas não. Aí eu não tô sendo médico. E por que a senhora tá preocupada com dor no osso? Ah, é porque eu tenho uma chácara aqui perto e a gente tá começando a plantar umas mudas. E eu tenho feito muita força nesse trabalho. Essa chácara era minha e do meu esposo. Meu esposo adorava trabalhar na roça. Mas aí ele faleceu e eu tô cuidando dessa chácara sozinha. Nossa, seu esposo faleceu? Faleceu. Tem quanto tempo? Ah, deve ter uns 6 meses. Uhum. Como é que foi? O que aconteceu? Ah, ele teve um... Eu não lembro qual que foi. Eu sei que primeiro ele se acidentou sozinho e depois ele foi atropelado porque ele se acidentou sozinho. Aí, por ter sido muito fatal, não sobreviveu. E nesse intervalo entre ser atendido no hospital, entre ser socorrido e ser atendido no hospital, ele teve tempo de falar com cada familiar antes de falecer. Uhum. E aí eu fiquei assim, nossa, então foi uma tragédia, né? Na minha cabeça, a tragédia é algo que muda a nossa vida e que não foi anunciado. Uhum. É algo Sim. que de repente muda a nossa vida. Isso pra mim é tragédia. E o pior de tudo é que essa tragédia quebrou um ciclo de vida do seu filho. Porque ele era um adolescente comum. De repente ele virou o homem da casa. De repente ele é o responsável por você, que é a mãe dele. É responsável pelas tarefas domésticas. Uma série de... Então, se ele é responsável por isso tudo, ele vai ter medo de ficar doente. Se ele fica doente, como é que ele vai resolver esses problemas? Daí eu falei isso, menino. Eu tenho medo de ter cãibra na perna, cair na rua e morrer atropelado, igual meu pai. Que história. Mas aí eu preciso pedir vitamina. Percebe? Aí, assim, é óbvio que pedir vitamina... Primeiro, alguns exames de vitamina fazem pelo SUS. Então, eu não tenho problema em pedir. Exame de ferro, vitamina D, vitamina B12. Não tenho problema com isso. O meu problema é da onde vem o medo de adoecer. Porque se eu descubro de onde vem o medo de adoecer, eu trabalho melhor. Sim. Ah, eu quero um remédio para aumentar a minha imunidade. De onde vem o seu medo de adoecer? Primeiro que é natural do ser humano, né? Se a gente não tivesse medo de adoecer, a espécie humana já estava extinta. Agora, acabou, Tinha ido como diriam os jovens, teria ido de base. Mas E tem que falar isso pro menino. Ó, que bom que você tem medo. Porque realmente a gente tem que ter medo mesmo. E eu não espero curar esse seu excesso de medo hoje. Então, se você quiser fazer os exames, se você acha que é muito importante, eu não tenho problema em pedir. Sim. Mas eu queria te tranquilizar, porque eu tenho certeza que eles vão vir normais. Tenho certeza. Eu acho que é muito mais interessante eu trabalhar o seu medo de adoecer e morrer do que trabalhar suas vitaminas. Faz sentido pra você? Porque se não fizer sentido pra ele também, aí eu joguei essa conversa toda no lixo. Tem que fazer sentido pra ele. Essa questão da imunidade é muito mais complexo, né? Muito mais, Não é bicho. só isso. Medo de adoecer, é expectativa de cura milagrosa, é expectativa de colocar o médico num pedestal, ou o remédio no pedestal. O remédio. Não Remédio. Não, Tá vendo tanto que é mais complexo? muito mais complexo. Mas não seria muito mais fácil se eu já tivesse pedido o exame? Tchau. Agora sim, uma dica assim pra essa questão. Qual remédio aumenta a minha imunidade, né? Aí lembrar das que a gente falou. Sono, alimentação, Ah, pô, bacana, obrigado. exercício. 4 pilares. De novo, né, Ciro? Sono, exercício, alimentação.
Na Mas- minha cabeça, tudo se resume a estresse. O que que aumenta o seu estresse? Porque aí sim que o estresse diminui a imunidade. Ai, ok, né? No cirurgião, resposta, como é que é? Endócrino, metabólico, imunológica ao trauma. Isso aí. Ah, mas essa parte aí é com você, né? Comigo não. Vou deixar com o Ciro. A gente tá chegando no finalzinho, né? Muitos assuntos, polêmicas. O Ciro é polêmico, você viu, né? Temas. Oi? Falamos muito hoje, né? Foi bom, né? Mas ele gosta, né, da polêmica? Ele é polêmico. Se deixar esse aqui... Eu acho que isso que é... Não é move o polêmica. mundo, né? Isso daí são questões básicas que as pessoas têm medo, têm receio. É a vivência, é o dia a dia. É um pouco do meu dia a dia. Eu acho que é um pouco do dia a dia de todo mundo. Nossa, 100%. Que dá uma olhada no idoso com o celular pra gente saber. Bicho, agora eu Pra fiquei você muito trazer curioso. Eu Vamos fiquei fazer muito um pra estudo curioso. você de ver se- caso. Porque em criança já é muito bem estudado Sim. isso. foi Mais de entendido. 2 horas de tela por dia, a gente já considera que é um problema de hábitos de vida, que precisa de intervenção. E o idoso que fica Agora, em casa a o grande idoso- maioria do tempo? São as perguntas que movem Porque o mundo. ele também fica em casa. Ele fica bem em casa. Às vezes fica bastante tempo em casa. É o que dá um auxílio pra TikTok, é? criança. Porque a criança vai pro colégio, volta. A disseminação de notícias. De Os gru- informação, Os, né? os grupos do bairro. Minha Outro sogrinha com clássico. Caldas Novas. Ave Maria. Escuto Caldas Novas todo dia. Com notícia de Mesmo lá. porque... Por causa do grupo do condomínio, né? Ah, mas condomínio de Caldas Do Novas. condomínio de Caldas Novas. Ah. Aí, ó, o tempo todo no celular, ó, tal pessoa fez isso, olha a câmera, Tá de olho, olha né? isso. Ah, não, Tal gente. pessoa entrou 9h37 com uma pessoa desconhecida. Bicho, que isso? Aí liga assim, ó, Que dia que eu paro minha vida pra fazer um trem desse? fulaninha, de me casa. conta aí, o que é que aconteceu? Ah, não. Tá, não. O quê? Ai, inadmissível. Mas ela falou isso aqui? Hã? E tá com outro? Já? Não. Já. Nossa. A gente ainda brinca um pouco com os estudantes Mas eu amo minha sogra, tá? que medicina de família e comunidade é um pouco disso. É medicina de fofoca e comunidade. Boa. Porque a gente... De novo, porque eu preciso saber da vida do paciente. Às vezes não é o paciente que vai me contar, às vezes é a vizinha. Isso é verdade. Às vezes é a agente comunitária de saúde. Fofoca tá inserida na saúde também. Ó, doutora, faz Função isso. social da fofoca. É igual aquela conversa do jornalista. O jornalista é um fofoqueiro profissional. Ih, Não tem uma função social, jornalista? claro, hein? Então. É a função dele. Sabe o que acontece nos bastidores. É. E é isso que me interessa. Nossa, pra mim, então, ainda mais que eu gosto muito de atenção domiciliar. Então, eu quero saber é o bastidor mesmo. Porque às vezes você me conta uma coisa no consultório, mas quando eu vou na sua casa eu vejo outra. É verdade. Eu como bem, meu pai. Só um pouquinho, né? Comida 100%. Você toma os remédios todo dia? Tomo. Aí você vai na casa do paciente. Onde é que estão seus remédios? Acabou de acabar. Ah, tá ali no armário. Aí você vai ver, tá um em cima de um copo, outro dentro de uma caneca. Ou então acabou, eu tava indo comprar agora. Acabou ontem. É por aí mesmo, viu? Os bastidores são interessantíssimos. Eu acho. É fácil ter uma desculpa, dar uma desculpa. Murilo, muito bom. Agradecer de novo. Eu que agradeço. Acho por estar ótimo. conosco. Um bate-papo legal. Muito. descontraído. Eu gostei. O Ciro é polêmico. Acho E ele, que temos ele, que- Mas é necessário, não... É necessário. ele pretende evoluir, viu? Evoluir em que sentido? A Ser polêmica. mais. Ser mais... Ah, pô, bacana. Pensei que ia ser menos polêmica. Não. Jamais. Esse aqui, Exato. Jamais. Exato. esse aqui não. Intriga é coisa boa. Isso, Essas perguntas. confusão e caos. Logicamente. Agradecer de novo. O pessoal que tá em casa também que esteve conosco. Murilo, obrigado. Muitíssimo obrigado pelo convite. Fico muito satisfeito. Acho Espero ótimo. encontrá-lo novamente aqui. Mais um tema legal pro pessoal que tá em casa, que tem Na hora. participado. Ciro, muito obrigado, O Ciro. prazer foi meu, Bruno. Até mais. Até a próxima. Com certeza. Boa noite a todos. Gente, boa noite. Até mais.